isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Põe sua atenção mais um instantezinho nele, fecha os seus olhos, estende um pouco suas mãos e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Então nós vamos ver a importância que é, hoje na palavra, essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele é todo o poder de Deus, né? Então nós temos coisas maiores de Deus dentro de nós. Então não é para nós andarmos como as pessoas que não são salvas. Se nós já aceitamos Jesus, somos batizados no Espírito Santo, nós somos pessoas diferentes. Né? A Bíblia mesmo diz que nós somos pessoas diferentes. Então, as nossas atitudes têm que ser condizentes ao que Deus diz. Tá? E não importa o que os outros digam. E o pior é que mesmo no meio do corpo de Cristo, sempre tem aquelas falas que vão ao contrário do que a Bíblia diz. Ou seja, do que Deus diz. Então nós precisamos estar cheios da palavra e com a orientação do Espírito Santo, a gente não cair nessas malhas, nessas conversas que saem por aí no meio do corpo de Cristo, dos nossos irmãos nascidos de novo. Eu me lembro que, uma época lá na minha vida, mas tem sempre sido assim, Deus abençoando a minha vida de uma maneira assim, tão diferente, porque eu estava aprendendo a orar, então eu estava aprendendo a receber. E veio uma pessoa e disse assim para mim: você não está preocupada não com tanta bênção que Deus está te dando? Sabe por quê? O diabo vai vir tirar tudo. Porque é assim que é. Gente, tá cheio dessa religião, minhas queridas amigos. Tá. Tipo assim, Deus dá, mas o diabo vai tirar, porque ele vai vir. Quer dizer, se você deslizar alguma coisa, o diabo vai tirar. Não é por aí. O diabo tira se eu deixar. Essa que é. Gente, eu fiquei tão assim, mas lá dentro de mim, eu nem respondi. Fiquei dentro de mim, eu falei: não é mentira, eu não acredito nisso. Eu acredito nesse Deus que é Deus. Gente, eu sempre fui assim, mesmo antes de nascer de novo. Eu sempre acreditei que Deus é Deus. Sabe? Que não tem outro maior que Ele. Então eu me firmei nele. Não acredito nisso não. Lá dentro de mim, falei: imagina, Deus então vai arrancar tudo. Mas daí eu fui orar para aquilo, ó Deus, tá bom. Então, eu não estou sabendo, eu não acredito, mas se você for tirar, não é como se Deus fosse ladrão, né? Ele disse que quem é o ladrão é o diabo. Ele falou: vocês servem a vosso pai, que é um mentiroso, ladrão, desde o princípio, né? Então, diz assim: Deus, eu não estou acreditando, mas se for assim, então eu te amo acima de tudo, Jesus. Você tem que saber disso, só conhece meu coração. Eu te amo se eu estou aqui ou se eu não estou, se eu tenho ou se eu não tenho, eu vou sempre te amar. Agora, se for, tudo bem. Se eu for parar embaixo da ponte lá, eu ainda vou te amar, Senhor. Gente, eu estava orando, logo depois de alguns dias, e Deus disse assim para mim: abre a Bíblia em Salmo 112. Acho que é 112. E eu fui ler. Quando eu estou no meio dos Salmos, está escrito que Deus dá riqueza para a nossa casa e que ninguém vai tirar. Está escrito lá, mas tão claro, que Deus dá, que abençoa a nossa família e que ninguém vai tirar. Aí eu disse: Deus, mas que maravilha, você mesmo respondeu. Está escrito aqui. Então, nós não precisamos ter medo das conversas do diabo. E ele vai usar gente que está do nosso lado na igreja. E olha isso, gente espiritual, que o Espírito Santo até usa essas pessoas numa oração, em alguma coisa, mas tem uma doutrina errada lá dentro. Então, nós vamos tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque a nossa fala pode realmente trazer aquilo, pois é o que a gente está acreditando. Então, nós precisamos nos policiar, lendo bastante a palavra e pedir ao Espírito Santo nos ajudar. Para a gente não ficar falando coisa que não deve, porque vai acontecer. Tá certo? Então, nunca aconteceu aquilo que o diabo quis. Ele quis me roubar, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque eu tenho andado naquilo que Deus disse na obediência. Então, não tem como. Tá certo? Então, Deus dá as coisas e nós precisamos nos manter no que Deus dá. Atenção, a obediência à palavra, ao que Deus diz, é importante. Deus sempre disse isso desde o começo. Quando, já começou com Adão, mas quando deu a lei, ele já falou isso, né? A obediência é tudo. Então nós precisamos estar atentos ao que Deus diz para nós fazermos. E não devemos cair nas conversas. Nós temos que orar, porque o Espírito Santo vai sempre nos ensinar a verdade. Esse momento a sós com Deus,
com a oração, você tem que ter um coração voltado para Deus. Para quem que é voltado o seu coração? Você tem que examinar isso. Quando você vai orar, você está voltando a sua vida para quem? Pensa nisso. Você ama Jesus, por que você não volta o seu coração para Ele, na sua oração? E o Espírito Santo vai ver. Ele vai ver. Ninguém estava me ensinando princípio nenhum de ouvir Deus, de falar com Deus, gente. Eu estava orando. Eu aceitei Jesus, fui batizado no Espírito Santo, sem doutrina correta, e na minha casa eu recebi o Espírito Santo, de tanto que eu queria, quis demais, eu com a minha mãe, nós duas fomos cheios do Espírito Santo em casa, e quando eu orava com Deus. Você tem que crer nesse Deus. Ele não está num altar. Ele está dentro do seu coração. Então, que tipo de oração você faz quando você está orando? Ele vem responder a todas as suas perguntas, questões, dúvidas, tudo que você tem, ele vai te ensinar. Foi um ensino, está escrito na palavra. Ele me levou para ler este salmo e lá está tudo escrito. Eu não preciso temer. Porque quando Deus dá, Ele põe dentro da casa, Ele deu põe riqueza na casa daquele que me serve. Agora, está cheio de gente no corpo de Cristo que gosta de pastor pobre. Vocês não sabem disso? Tá, para ter coitadinho. Aí leva lá um saco de pão duro para ele. Dá porcaria. Você sabia que existe isso? As pessoas não gostam. Gente, é uma doutrina tão errada e um diabo tão dentro da igreja que as pessoas não gostam de ver o pastor andando com Deus sem estar esfaqueando o corpo de Cristo. E ele ensinando, não, as pessoas não gostam. Andam numa inveja, num ciúmes e numa divisão, porque não oram. É para todos. Quando você for orar, você ora com Deus. Pensa nele, na grandeza dele. Ele vai responder as suas dúvidas, ele vai te abençoar, ele vai te dar tudo que você precisa. Ele vai fazer mudanças na sua vida aqui dentro. Primeiro aqui dentro, para depois você começar a andar aqui na parte externa com as bênçãos de Deus. Então as bênçãos têm que vir dentro do nosso coração. Então quando você for orar, você tem que orar com prazer. Oração não tem que ser peso. A alma é que coloca isso, então você tem que receber o Espírito lá. Então cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve. Por isso que não dá para ficar recebendo conselhos de gente que não está na doutrina verdadeira. Não conhece a palavra. Não, você pode ler lá o que está escrito, mas não é aquilo. Se você não tem a revelação, você tira um versículo. Não pode tirar o versículo de um contexto. Aquilo quer muito dizer algo, mas dentro do contexto. Se você tirar, fica outra história. Tá? Então, alto lá, cuidado, porque não é tudo que está certo. Tá bom. Então vamos ver aqui, gente. Vamos falar um pouquinho sobre unção. Isso aqui é algo maravilhoso. Então abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos começar aqui. Vamos ver o que Jesus fala sobre unção, poder e Espírito Santo. Coisas que nós já temos, hein? Tá? E se eu não aprender mais sobre isso, eu deixo de lado. Porque a gente acaba achando que só gente muito lá, espiritual, é que tem a direção do Espírito Santo, que ouve o Espírito Santo, que tem poder, mas não é. É quem aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Olha só, versículo 8 de Atos 1. Mas que Jesus está dizendo, não só para os 11 apóstolos, que Judas já tinha caído fora, e para todos aqueles que se reuniram no cenáculo e para nós agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele está dizendo aqui, recebereis poder quando? Quando receber? Então, o que aconteceu quando nós somos batizados com o Espírito Santo? Nós ficamos cheios com o Espírito Santo? Nós recebemos o poder. Porque o poder está junto com o Espírito Santo. Não tem como ficar separado. Espírito Santo, poder. Então, Jesus está mostrando aqui que o poder vem. E por que nós não sentimos nada? Porque unção não é uma coisa que sente. Tá certo? Unção não sente. As pessoas não creem que tem o poder de Deus. Claro que tem, porque ele está junto com o Espírito Santo. E por isso não exercem. Não é bom vocês começar a se ligar nisso? Por isso que a autoridade e o domínio que Deus nos deu está ligado a isso. Nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo. Porque ele disse que o poder vem quando o Espírito Santo descer. Então veja, capítulo 10 de Atos, versículo 38. Ele diz assim, olha, veja esse ensino aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus só recebeu poder quando ele recebeu o Espírito Santo. Vocês estão lembrados que ele foi lá, foi batizado nas águas, mas foi no mesmo momento. Não quer dizer que quando eu sou batizado nas águas, eu sou batizado no Espírito. São duas coisas distintas. Mas aconteceu no mesmo momento para Jesus, tá ok? Então ele foi batizado com o Espírito Santo e a partir daquele momento ele recebeu o poder.
porque o poder vem junto com o Espírito Santo. Então, como Jesus só andou com esta presença do Espírito Santo e o poder saindo do Espírito Santo, ele quis que o mesmo acontecesse conosco. Por isso que ele disse que o poder virá quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para serem minhas testemunhas. Até o fim, não é isso que ele disse? Então, os testemunhos de Jesus começou quando o Espírito Santo veio. Porque daí o poder começou a fluir através dos batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus a mesma coisa. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com o poder. Tudo que Jesus fez foi através do batismo com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Então, nós estamos na mesma categoria de Jesus. Nós nascemos de novo, adquirimos a natureza dele no nosso espírito. E fomos batizados com o Espírito Santo e com o poder. Então, veja que não é para o crente, aquela pessoa que aceitou Jesus, que nasceu de novo e que está batizado com o Espírito Santo, achar que não tem unção. Tem sim. Acontece que a unção vai aumentando e crescendo conforme eu vou exercitando. O problema é que as pessoas acham que não tem unção porque não sente. Unção não sente. Tá? Por isso que lá em casa, na hora que você está orando, você tem que começar a exercer a unção. Como? Com a sua oração. A oração, quando você fala a palavra orando, que você está dando ordens ou comandando que isso ou aquilo aconteça na palavra, o Espírito Santo está agindo. Tá certo? Então, por isso que nós temos que aprender a orar dessa maneira, porque cada um aqui, todos aqui são batizados com o Espírito Santo, todos têm a unção. Portanto, têm o poder. Então, quando você orar, não ore com dúvidas. Ore com fé, porque a unção está e ela vai sendo liberada conforme você está orando. Mas, se você não viu ainda, não desista, porque o diabo ou a sua mente vai dizer, tá vendo? Você não tem unção. Você está exercitando até que a unção seja liberada e aconteça. Ou seja, ela aumenta, ela vai aumentando, conforme você vai praticando as chaves da oração. O jejum ajuda muito a aumentar a unção. Com certeza. Tá? Então, para que a sua oração seja de poder. Então, vamos ver um caso de unção lá em Juízes, livro, tá? Capítulo 13, que é a história de Sansão. Vamos ver os versículos 24 e 25 e vamos ver como que como o Espírito Santo agia na vida dele, de Sansão. Então, versículos 24 e 25 diz: depois deu a mulher à luz, a mãe dele, né? Nós sabemos que ela era estéril e que Deus deu a ela a fertilidade, ela concebeu, e ele já virou, naquela hora, Deus já colocou no ventre dela, dizendo que ele ia ser alguém que fosse servi-lo, que no caso Deus chama de Nazireno. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E, 25, o Espírito do Senhor passou a agir nele. É isso aí que quer dizer essa palavra, que se tivesse a tradução agir seria melhor. Ou se mover nele. Em Maanedã, entre Zorá e Estoal. Então, nós vemos aqui o Espírito Santo agindo nele assim que Deus abençoou ele. Tá? Então, isso aí tem a ver quando nós nascemos de novo e somos batizados com o Espírito Santo. Nós somos cheios, batizados com o Espírito Santo, quer dizer, cheios com o Espírito Santo, o poder está lá e Deus quer começar a agir. Agora, veja versículo capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos ver os versículos aqui de 1 a 3. Vejamos. Não, mas a gente vai seguindo depois. Sansão foi à casa e viu ali uma prostituta. Aí ficou mal, hein? E coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Isso, gente, são os filisteus que queriam matar mesmo Sansão. Estavam atrás dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então, se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Gente, é para a força dele? Não, é possível, porque se ninguém foi em alguma cidade antiga, né, por aí, que tem essas portas, já viu no filme como que é, né? É exatamente aquilo. Como é que pode arrancar aquilo tudo e levar lá para cima? Então, veja o poder de Deus agindo através de Sansão. Isso para ele era normal, porque ele sabia que a unção era liberada quando ele ia contra o inimigo fazer qualquer coisa. Ele sabia. Então, a unção vinha e ele estava com essa força
estrondosa. Aí no 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. É sempre assim, né? O dinheiro. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Agora vai fazer uma piada aqui, ó, vai fazer uma piadinha. Ó. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormiu, tomou ela as 7 tranças e a teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes 3 vezes, né? Que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. O nazireu não corta o cabelo, certo? Nunca. Se vier, e outras coisas. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais dessa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele fez a mesma coisa como antes. Qualquer problema, ele se punha em pé, tipo, sabe assim? Sabe quando o cara vai pra luta, ele não faz um negócio assim? Não sei como é que é. Dá uma chacoalhada, ou põe em ordem o físico. Ele sempre fazia isso, Sansão. E saía, e a unção era nele. Estava para fazer o que era preciso. E aqui, nesse momento, ele fez a mesma coisa. Ele levantou para vencer, porque ele nunca perdeu. Mas ele não sabia que a unção não estava nele, porque a unção não se sente. Tá ok? A unção, ela existe, ela está lá. Por isso que nós temos que orar com fé. Ele se baseava na palavra de Deus, não no que ele sentia. Então ele não sabia que a unção tinha saído dele. Entende isso? Por isso que nós temos que nos basear na palavra e não no que nós sentimos. Por isso que a Bíblia diz, lá em Coríntios, que nós não andamos pelo que vemos ou sentimos, mas pelo que cremos. Nós temos que andar baseado na palavra. Certo? Mas você pode dizer, mas Jesus, ele sentiu. Vamos ler isso lá em Lucas 8, versículo 45, né? Então, Lucas 8, 45, nós podemos ver aqui um caso em que Jesus sentiu a unção sair dele. Mas foi uma vez que a Bíblia relata isso. Então não era comum, não era normal. Ele fazia as coisas porque ele sabia que o Espírito Santo estava com ele e ele sabia o que o Pai queria que ele fizesse.
porque ele tinha comunhão com o Pai todos os dias, todas as noites. Então ele descia lá do monte já sabendo o que era para fazer e fazia, não porque ele sentia, porque ele já sabia o que era para fazer. Estão acompanhando? Sim. E não é bom saber isso? Sim. Então veja, o versículo 40, eu falei 40, não, é 44. Veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia, no 45. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e disse, quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. No 46. Então, não é preciso sentir, não é porque aconteceu isso com Jesus que tem que sentir, não tem que sentir. Vocês estão acompanhando? Por isso que quando você orar, você tem que saber que o Espírito Santo habita dentro de você. Por isso que nós temos trazido bastante ensinos aqui sobre o Espírito Santo, de que nós temos que ter um relacionamento com Ele, para nós sabermos que Ele está agindo. Quando você orar, você não tem que duvidar se vai acontecer, se não vai. Você tem a unção, porque você foi batizado com o Espírito Santo, e Jesus falou assim, olha, o poder virá quando o Espírito Santo descer sobre você. E ele já não desceu? Já. Você já é cheio com o Espírito Santo. Então, não crie doutrinas para Deus ouvir as suas orações. Você já tem a unção. Isso não é bom você saber? Ela já está aí. Então, você tem que orar de acordo com o que a palavra diz. Igual Sansão fez, claro que nós estamos, como já vimos, numa aliança superior com promessas superiores. Nós temos uma unção muito superior a que o rei Davi teve, que matou o urso, que matou o leão e matou o filisteu Golias, o gigante. Tá? Então, nós temos uma unção permanente dentro de nós. Por isso que quando nós vamos orar, nós temos que orar falando a palavra. Está me acompanhando? Amém. A unção já está. A religião faz o quê? Que só alguém muito bacana lá, muito privilegiado de Deus, é que pode orar e que vai acontecer. Está errado. Nós estamos baseados na palavra, porque nós temos que ter fé na palavra e não no que nós sentimos. Quando nós colocarmos a visão, a fé no que nós sentimos, nós vamos ser derrotados. Tá certo? Porque se eu fosse andar atrás disso para saber se eu sou salvo, tem dia que eu ia pensar até que nem ela. Tá certo? Não tem que pensar assim, né? Eu aceitei Jesus. Acabou. Eu sou batizado com o Espírito Santo, até oro em línguas, porque Jesus falou que quando você for batizado com o Espírito Santo, o poder vem. Você recebe. Vocês estão acompanhando? Você tem poder. Nós temos poder. É para nós fazermos o que Jesus fez, que Ele não está pessoalmente aqui agora. Ele nos delegou este poder. E o que você está fazendo? Chorando lá em casa? Com os probleminha? Com os problemão? Sei lá. Não, você tem que exercer a autoridade que Jesus já te deu, porque o Espírito Santo está em você. Então você tem que crer no que a palavra diz e orar a palavra. A unção é liberada por causa da palavra. O poder é liberado. Então veja João 14. Está valendo? É para abrir a mente. Queridos, o avivamento vem com isso. Senão não vem. Se você não começar a exercitar, não vem. O que Deus mandou eu fazer? Orar para o meu limoeiro. Vocês estão lembrados dessa história? Tá. Todos os vezes, domingo, churrasco. Tá aqui morrendo, metade. Ih, vai morrer. Assim que começa a morrer. Ih, vai morrer. Eu nunca falei nada, mas ficava escutando. Mas às vezes a gente não está falando nada, mas escutando vai assimilando. Precisa ter cuidado com o que você está escutando que os outros estão falando. Nós estamos rodeados de pessoas que não estão em pé. Não é só na nossa casa, não, principalmente dentro da igreja. E que não seja você essa pessoa. Tá? Aí eu estou lá conversando a palavra em roda lá em casa. Então se você não vai falar com ele morrer, ele falou assim comigo. Ele vai morrer se você não falar com ele. Nós temos a mesma unção que Jesus teve para amaldiçoar a figueira. Vocês estão acompanhando? Vocês se lembram? Vamos pegar aqui que eu estou com uma fome. Mas não tem nada. Nossa, está amaldiçoado, vai morrer agora. Aí no outro dia, mas olha, morreu! Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, aí vem todo o ensino, né? Se você disser a este monte. Vocês estão acompanhando? Então, meus queridos, nós já temos a unção que Jesus tem. Que negócio que não está indo bem na tua vida? Qual área que não está ok? O que você está fazendo? Mas não é como uma vez, né? Porque a gente não tem a fé de Jesus. Porque Ele é a palavra por excelência. Agora, nós, por causa do pecado, aquilo tudo, é a nossa alma, nós temos que ficar bastante tempo com a palavra. E quando é a parte da confissão, um bom tempo, até que nós consigamos assimilar o que nós estamos falando. Quando nós assimilamos o que nós estamos falando, meio caminho andado. Logo vai acontecer o que nós estamos falando. Certo? Você tem que falar com o seu problema a palavra. A gente quer que os outros deem. Me dá versículo. Você tem que ler Bíblia. Deus vai falar com você a palavra certa para você. Para uma situação particular sua. Agora, se for enfermidade, né? Pela chaga de Jesus já foi curado. Mas talvez não seja esse o seu problema, lá dentro da tua casa, da tua vida, nos seus negócios, sei lá o quê. Você tem que saber comandar a fé.
comandar bênção. É você que tem que fazer isso. Não fica esperando que Deus vai fazer. Você mamou no peito da tua mãe quando, hein, cara? Hoje você tem quantos anos? 50 e tanto tá mamando no peito da mãe? Isso nem existe, vai. Existe? Não. Você mamou no dia que você nasceu, você era bebê. Com Deus é a mesma coisa. Você vai receber, quando você é bebê, na hora tudo acontece, mas e depois? Depois ou você cresce, ou você cresce. A gente só quer que os outros olhem para nós, mas tem coisas das nossas vidas que se nós não mudarmos interiormente o modo de viver, de ver as coisas como Deus vê, nós nunca vamos receber solução para os problemas. Eles vão nos carregar a vida inteira. Chega! Para que você está carregando? Você está crendo nisso. E fica falando, ai meu Deus. Porque você está crendo nisso, você está enfiado nisso, você vive isso. Você não está usando a palavra, você não está enxergando como Deus enxerga essa situação. Você tem a unção do Espírito Santo. Você tem que exercer o poder, deixar esse poder agir na sua vida, conforme você fala a palavra. Então, João 14, versículo 16, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque agora o Consolador habita dentro de nós. Lá na ocasião, era Jesus junto, fisicamente, resolvendo todos os problemas. E por que agora Jesus não resolve? Ele é o mesmo, e ainda mandou outro Consolador, que era o que operava dentro dele, com ele, nele. Por que agora ele não ouve? Porque nós é que estamos falhando. Porque ele é o mesmo, ele continua o mesmo e ainda deu outro Consolador. Agora nós não só temos ele, como temos o Consolador. E muito mais, Deus que agora é nosso Pai. Estão acompanhando? Não é para você falhar, não. Estão me acompanhando? Não é para você falhar. Você tem que mudar e fazer limpeza aí na tua vida. De coisa errada. Foco errado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja só até segunda-feira convosco. Aproveite o fim de semana. Liquidação. Não. Ele estará para sempre convosco, até o fim. Aproveita, porque é para sempre, não vai acabar. O que você está fazendo? Você fica investindo a sua vida no quê? Em derrota? Em coisa que não vai dar sucesso? Deixa Deus levar a tua vida. Você tem que mudar o jeito que você vive. É por aí. Mas isso é só ficando sozinho lá. Isso leva tempo, muito tempo, porque ele está fazendo uma mudança. Então veja Hebreus, vamos ver aqui citando Sansão, porque foi um homem que andou na fé. Hebreus 11, 38, diante de toda essa lista dos que a Bíblia diz para nós aqui em Hebreus 11, pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé, ele foi falando Jacó, pela fé Raabe, nós temos Raabe. Raabe nem era do povo de Deus, mas olha, a fé, ela creu no que Deus disse. O poder foi liberado. Se você não crer no que Deus diz, a unção não vai ser liberada. E você tem ela aí dentro. Mas você crê, você quer racionalizar, você quer inventar, você quer que seja do jeito que você acha. Não é. Jesus falou para Pedro, vai lá, pesca o primeiro peixe, abre a boca, tira a moeda e vai pagar o imposto. O que Deus mandar você fazer não tem lógica, gente. Tem lógica. Como é que eu vou falar isso para quando você vai? Porque não tem lógica. Você está acompanhando? Você tem que ser menor que Deus, tá? Por favor. É isso que está precisando. Você está muito acima de Deus. Por isso que o seu problema não resolve. Pode tratar de ser menor, se humilhar e pôr essa palavra acima de você. Aí vai acontecer. Tá valendo? É. Aí as coisas vão mudar. Então, mas isso leva tempo, nós temos que ficar sozinhos. Então, veja no 30... É o que eu falei, 38? Nem acho que não existe, mas não é isso não. É 32. E que nós diremos, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Porque olha aqui a lista que começou, gente, no versículo 4. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Moisés, pela fé... Gente, e agora, olha isso aqui, Sansão. Veja que o Espírito Santo agiu nestas pessoas porque estas pessoas creram na palavra. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir, conversa fiada, é? Não, senhor. Pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra, ouvir. Você tem que ler, você tem que falar. Está ouvindo? Tem que mudar, descodificar o que está aí, coisa que aprendeu. Isso não aprendeu? Inventa. Acha que é assim, não vai receber. Então, que fique registrado dentro de você o seguinte. Você foi batizado, já está batizado pelo Espírito Santo, ele habita aí, existe uma unção. Ele vai começar a agir conforme você crê na palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Você tem que ler Bíblia. E quando você orar, o Espírito Santo vai até ensinar a palavra que você tem que falar. Eu já dei vários exemplos aqui. Ele me ensina a palavra que eu tenho que orar. Você quer carregar o peso da sua vida. Você está carregando porque você está acima da palavra de Deus. Deus está falando isso para você. A sua vida está um buraco, está um peso, está uma dificuldade. Você não vê solução, você está malhando em ferro frio. Porque você não tem a palavra de Deus
dominando você. Você tem que estar subjugado a esta palavra. Ela é que tem que ser a direção da tua vida. Não o que você pensa, a tua inteligência, a tua capacidade humana. Porque Sansão jamais fez alguma daquelas proezas com a força própria. Era a unção do Espírito agindo. E é assim que Deus quer fazer em nós, que nós somos mais que Sansão. Porque nós temos uma aliança agora. Que nós estamos nessa aliança, que aliás é Deus que fez com Jesus, não conosco. Vocês estão lembrados? Vamos recapitulando. Deus fez uma aliança no sangue de Jesus com ele. E por causa dele nós estamos vivendo nessa aliança. Tá? Essa aliança é para sempre. Nós somos filhos de Deus e o que você precisar é com Deus. Se está faltando coisa na tua vida, é porque você não crê na palavra de Deus. Então busque a palavra, comece a falar e ela vai fazer mudança e a unção vai começar a fluir, igual lá em Sansão. Quando você orar, fala, meu Deus, pois é, a gente não vê, mas o poder faz acontecer. Isso não é agradável? E claro, Jesus deixou esta glória para nós, queridos. É isso. Por isso que você dá, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, Jesus, olha o que você fez por mim. Veja, a hora que você for orar, ai, Jesus, tem a dó. Você nem sabe onde você está. Como é que você vai sair dessas trevas, dessa nuvem de ataque do diabo, ficar nesse mundo horroroso, tá? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ame Deus. Olha, a oração em línguas não traz fé, mas edifica. É ótimo, tem que orar. O jejum ajuda a liberar a unção. Porque você começa a ficar livre de você mesmo. Você fica tão fraco que você nem chia. Pensa que você está mortinho. Que na verdade a carne está morrendo. O pecado está lá para baixo. E aqui, aliás, não é nada agradável. É horrível jejuar. Mas é necessário. Valeu, querido? Então vamos praticar para você ver a glória de Deus agir na sua vida. Quando você orar, fala, não, a unção está aqui, já está acontecendo. É isso que está acontecendo na minha vida agora, eu creio. Você tem que orar assim. Valeu? Glória a Deus. E todos que estão em casa sejam abençoados. A tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.